Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E bem-vindos ao meu primeiro vídeo no canal. Vou apresentar primeiramente, meu nome é Ana Luísa, tenho 20 anos, sou graduanda do curso de farmácia da USC, como vocês estão vendo aqui, tá? E eu vim falar um pouco para vocês aqui nesse canal a respeito do meu curso, a respeito das atividades que a gente faz, área de atuação, curiosidades, professores, provas e muitas outras coisas que se vocês quiserem saber, eu vou estar também tirando as dúvidas que eu souber, tá, gente? Bom, eu sou de Bauru e muita gente, sem ser da minha cidade, mas de outras cidades também, quando fala em questão de farmacêutico, primeira coisa que acha, é uma profissão assim que você vai lá e fica atrás de balcão, atendendo o paciente. Realmente, o farmacêutico precisa de um farmacêutico para ficar atrás de um balcão. Só que se você não quiser ficar em balcão, você não precisa ficar em balcão. Você pode ir para outros lugares, para ter outras especialidades, digamos assim. Isso que acontece depois da graduação, que é a pós-graduação. Enfim, eu tenho algumas perguntas que eu trouxe para vocês em relação à faculdade, do que acontece, mas antes das perguntas eu vou falar um pouco para vocês da minha adaptação. Eu entrei na faculdade com 17 anos, tá? Eu era uma criança ainda praticamente. Entrei na faculdade com 17 anos. E eu achava que a Estou com faculdade era o 20 quê? anos. Um mundo gigante e eu não sei o que eu estou fazendo ali. Então, os primeiros dias eu fui me adaptando, demorou um pouco, uns tempos, umas semanas, até um pouco de meses para me adaptar. E então, as matérias, a maioria das matérias eram puxando do segundo, terceiro colegial, tá? A maioria eram assim. E não se assustem, tá? Já de começo, quando vocês forem entrar na farmácia, porque não é só química, tá? No primeiro ano que você tem de faculdade, você tem sim um pouco de química, mas é revisão para vocês conseguirem abordar o próximo assunto, digamos assim. Então, eu achei assim que foi um pouco de correria no primeiro ano. A adaptação também, né, por eu ficar meio perdida um pouco nas matérias, que isso é normal você ficar perdido nas matérias, em prova, essas coisas. E aí, com o tempo, fui me acostumando, fui me adaptando. Você encontra muitos professores na universidade que, como que eu vou falar para vocês? Que eles tratam você como um aluno, assim, não como um número, mas como um aluno em si mesmo. Isso que eu achei muito legal. E eu acho que, assim, a maioria das vezes que a gente precisa de ajuda, eles estão lá para ajudar, estão lá para tirar dúvida e tudo mais. Eu separei algumas coisas aqui, algumas perguntas, né? O que me levou a fazer a farmácia, por exemplo. O que me levou a fazer farmácia foi simplesmente pelo fato de eu me interessar no segundo ou terceiro colegial, se eu não me engano, por laboratório, fazer manipulação, entrar com jaleco no laboratório, atender os pacientes. Então, eu optei pela farmácia. E você realmente aprende a lidar com tudo isso dentro da universidade, com paciente, projeto de extensão. Tem vários meios que dentro da faculdade eles te oferecem, tá? Para você fazer, você ter experiência com o paciente ou qualquer outro curso que você for fazer. Bom, dica para quem está querendo fazer o curso ou não está querendo fazer o curso ou está indeciso. Eu não tenho muito o que falar para vocês, gente, porque vai de cada um. Vai de cada um se interessar. Então, assim, quando você está no colegial, normalmente, eu, por exemplo, né, eu não me desesperei tanto. Mas tem muita gente que se desesperava porque eu não sabia o que ia fazer da vida. Fica tranquilo, tá? Até o terceiro colegial, se vocês não conseguiram definir o que vocês querem fazer, porque não, eu sei que é a definição da vida, eu sei que a pressão é do mundo inteiro, mas não se preocupa. Se chegar no terceiro colegial e vocês não decidirem, vocês vão pegando algumas coisas, vão olhando no computador, vão vendo, sabe? Ver o que vocês gostam de mexer, ver o que atrai pra vocês. Aí você fala assim, não, Luiz, não atrai nada. Não, alguma coisa tem que atrair, tá? Atrair assim, da disciplina, alguma coisa assim. Puxa um pouco do colegial, isso que eu fiz, tá? Essa é a minha opinião que eu fiz. Puxa um pouco do colegial e ver algumas matérias que vocês tiveram com professores e que fosse, eu gostei dessa matéria, então será que essa matéria aqui poderia me ajudar?
Por exemplo, eu quando estava do segundo para o terceiro colegial, eu não gostava muito de química, mas eu gostava do quê? Biologia e inglês. Então, ser bióloga? Não queria ser bióloga, tá? Eu queria alguma coisa a ver com laboratório. Então, foi aí que eu decidi fazer a farmácia, tá? E se você está indecisa, é mais você fazer isso. É você procurar os professores, conversar com os professores para ver se o que você gosta encaixa em algum curso, alguma coisa assim. E até tudo bem. Só que pra mim, no meu caso, não teve nada a ver. Porque, por exemplo, eu gostava de biologia e inglês. E aí, na hora que eu fui ver, eu estava fazendo uma farmácia que era química. Só que não é pura química, tá, gente? É uma coisa mais tranquila. No primeiro ano, você tem mais coisas diversificadas do terceiro colegial, como eu tinha dito antes. E depois as coisas vão entrando no eixo, né? Que é onde esse entrar no eixo significa o quê? Que você vai chegando às matérias da farmácia propriamente dita e você vai entendendo como que funciona a farmácia. A atuação do farmacêutico na sociedade. O farmacêutico ele dá atenção e assistência farmacêutica para todas as idades, criança, idoso, adulto, tudo, tá? Gente que está com hipertensão, gente que está com diabetes, gente que está com problema com medicação, tudo. Na faculdade, durante a universidade, como eu estou no quarto ano, desde o primeiro ano eu sempre fiz projeto de extensão. E os projetos de extensão é algo que te enriquece. Enriquece de que forma? Tá? Você tem experiências com o paciente, eles te colocam de frente com o paciente para você começar a ter os primeiros contatos. Para depois você não chegar na hora que você estiver na farmácia de se desesperar. O que eu faço agora? Meu Deus do céu. Não, calma, tudo tem calma. Mas os projetos de extensão são sempre muito bons, tá? Eu sempre fiz o projeto de extensão desde quando eu cheguei na faculdade até agora. E esse último que eu fiz, eu achei que valeu muito também, não só como os outros que eu fiz, mas esse que foi no Hospital Estadual, onde a gente fazia atividades lúdicas com as crianças, não só com criança, mas com idoso, a gente ia na parte de hemodiálise, eu, por exemplo, na parte, eu consegui ter um conhecimento, pegar um pouquinho de conhecimento mais amplo, digamos assim. E aí, como eu falei, que tem muitos locais que, me pergunto se tem locais que tem eventos, né, para farmacêutico, etc. Tem. É de acordo com a CRF. Tem algumas que você faz, alguns eventos, né, que você vai da CRF, e tem outros também que você vai na cidade ou numa praça, e aí chega o paciente, você está lá com o professor para ele te ajudar, e você afere a pressão arterial, ou você mede a glicemia, você pode orientar o paciente de acordo com seus conhecimentos. Se você não conseguir, você manda com o professor. Então, assim, nunca eles deixam você na mão. Sempre eles estão lá com você. Lógico que você tem que também estudar, você tem que se esforçar e tudo mais. Quanto tempo que dura o meu curso da farmácia? Farmácia dura 5 anos, como eu falei. O primeiro ano é uma coisa mais revisão de segundo e terceiro colegial. A partir do segundo ano, mais ou menos, segundo para o terceiro, que já começa, é mais segundo ano, sim. Primeiro ou segundo ano, que já começa, é porque o meu é dividido por semestre, tá? Então é primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre, assim vai. Então, a duração do meu curso é 5 anos. Então, tem o primeiro ano, que é revisão. Do segundo em diante, você já tem mais habilidade, vou dizer assim, você começa a estudar mais a parte da farmácia, você vê o que é realmente a farmácia, não é pura química. Tem matéria que tem química? Tem, porque você precisa saber como que funciona o processo dentro do corpo do paciente. As provas, como que funcionam os horários das provas? O meu curso, ele é à noite, ele é noturno. É noturno que fala, né, gente? É noturno. E desde o primeiro ano até o terceiro ano tava tranquilo pra mim. A partir do quarto ano começou a ficar um pouquinho mais puxado, porque era estágio não, era projeto de extensão no hospital estadual, que eu tinha oportunidade de ir lá, né, participar, fazer as atividades que eram para ser feitas. Depois tinha aula à noite, então assim, você tem que estudar, independente do curso, você tem que estudar. As provas
Você estudar, não tem como. Não tem como eu falar pra você, nem que aquele como que é os professores. Os professores são excelentes, são aqueles professores que têm didática, aqueles professores que sabem dar aula, tá? Não deixa o aluno para trás, assim, faz ele ter essa vontade de buscar na biblioteca livro para ele ter mais uma noção de como é o curso dele, de como ele pode depois ampliar se ele quiser fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Esse aí também tem a iniciação que eu esqueci de falar para vocês. A iniciação que você pode fazer a iniciação e o TCC. Eu já vou direto pro TCC. Mas você pode também fazer várias outras atividades, cursos, nossa, tem muitas coisas. Então, gente, esse foi o meu primeiro vídeo no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso eu tenha falado alguma coisa errada, me perdoem. Coisas ainda que a gente aprende, tá? Sempre a gente vai aprender, né? Não é só agora, sempre depois a gente aprende. E espero que vocês tenham gostado do canal. Não me xinguem, tá? Se eu falei alguma coisa errada, pode colocar nos comentários. Se tiver alguma coisa, mas eu acho que não, né? Espero. E até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo!